Saudações, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, que nesse momento em que todos enfrentamos as nossas dificuldades, dada a situação mundial, nós, representantes das casas espíritas, em um novo formato, em uma nova proposta de trabalho, estamos nos organizando e apresentando as nossas exposições doutrinárias neste formato, aonde nós levamos em consideração ainda a necessidade de fazermos as preces, a prece inicial de toda a tarefa, de todo o trabalho em nome da doutrina espírita, mas também, de acordo com a nossa necessidade, entendemos a importância disso, a prece de irradiação. E o que é a prece de irradiação? É aquele momento em que nós, vinculados, quando buscamos a vinculação com a espiritualidade benfeitora, quando buscamos a divindade, o nosso Pai Maior, buscamos o refrigério, o fortalecimento através da prece. E quando nós vibramos positivamente em favor dos nossos irmãos. E aí é o momento em que nós fazemos a nossa caridade à distância, em que nós emitimos os nossos pensamentos e buscamos vibrar no bem, pedindo por todos aqueles que amamos, mas também por aqueles que temos dificuldade. Então, nesse momento, nós convidamos os irmãos para que juntos nós possamos unir os nossos pensamentos, somar as nossas vibrações conectadas ao alto. E iniciando a nossa irradiação, nós dizemos assim: Divino amigo Jesus, nosso benfeitor maior, fonte inesgotável de amor, farol luminoso das nossas vidas. O teu amor incondicional se expressa a todas as criaturas, nos mais diversos segmentos da vida. Guarneça-nos em tua paz e nos fortaleça os propósitos de caridade, melhoria íntima e transformação moral. Banha-nos com os teus eflúvios balsamizantes e medicamentosos, favorecendo-nos a reposição dos fluidos necessários ao nosso refazimento e reequilíbrio orgânico. Permita que os bons espíritos possam visitar o nosso ambiente doméstico, assistindo a todos que conosco se encontram neste momento de pandemia e dificuldade das mais diversas, diante das nossas necessidades, para que em torno das nossas maiores dificuldades enfrentadas nós possamos vencer o medo, a angústia, a perturbação, tornando os nossos lares neste momento de radiação e de prece, um recanto de paz e harmonia. Senhor, magnetiza as nossas águas com as propriedades necessárias para a desintoxicação dos nossos órgãos físicos e perispirituais. São chegados os tempos de renovação, de transformação, de mudança. A lei de progresso nos conduz de modo compulsório para seguirmos em frente. Não nos deixa quedar, Senhor. Rogamos-te força, coragem, equilíbrio e discernimento a todos nós sem exceção, neste momento tão grave para toda a humanidade. Senhor, não nos permita indiferentes diante da dor dos nossos irmãos. Inspira-nos compaixão e vontade de servir em teu nome, para que tenhamos atitudes de solidariedade e não nos confortemos na condição de pedintes, mendigando benefícios sem trabalho edificante, sem merecimento. Desperta em todos os líderes, governantes, representantes de grupos e comunidades, de famílias, os sentimentos de união, fraternidade, para que unam as suas forças em favor da coletividade, que os seus propósitos sejam embasados na união e no amor. Peço-te, Senhor, pelos famintos do pão e de afeto, pelos necessitados de apoio médico e espiritual, em vias públicas, asilos, orfanatos, hospitais, penitenciárias, casas de tratamento a dependentes químicos, para que todos recebam de acordo com as suas necessidades. Ensina-nos a sermos indulgentes com todos sem exceção, principalmente com os nossos adversários. Ajuda-nos a perdoarmos ofensas, diluindo mágoas e ressentimentos. Dá-nos o equilíbrio para que saibamos lidar com as cobranças dos nossos adversários e nos conhecermos melhor, através das suas críticas, para que a transformação moral e a mudança sadia se operem em nós. Obsessores e obsidiados possam definitivamente vencer os sentimentos de ódio e rancor,
pondo fim aos processos seculares de perseguição, dando lugar à paz, retomando laços de amor. Que as nossas preces se somem a muitas outras, para que saibamos auxiliar, sem contenda, aos governantes e empresários, bem como a todos os homens na condição transitória de liderança, representando famílias, comunidades. Envia, Senhor, os obreiros da luz, em socorro aos países em guerra e regiões em conflito, para que cessem os confrontos e se reestabeleça a paz nas relações de homem a homem, de povo a povo. Divino Mestre e amigo Jesus, acolhe-nos em teu regaço de luz, acolhe a todos aqueles que desencarnaram nas mais diversas condições, para que estes tenham um despertar tranquilo e breve readaptação na pátria espiritual. Ampara todos que sofrem pela partida dos seus entes queridos, através do processo natural da morte física. Coragem a nós cativos da terra para seguirmos em frente, provando pelo amor e a renúncia ou expiando as nossas faltas pelo mecanismo da dor, atingindo os propósitos de reajustamento traçados pelo plano superior. Protege e conduz no caminho do bem as nossas crianças. Ajuda-nos a educá-los à luz do teu evangelho, pois são eles o futuro da humanidade. Alivia a dor moral dos nossos irmãos que cometeram o equívoco do suicídio. Abranda suas mentes e os seus corações, por um segundo que seja, das angústias e perturbações do ar. Permita que os teus emissários visitem as regiões e vales de dor em socorro desses espíritos, mas também dos seus familiares e amigos que aqui se encontram. Dá esperança a todos aqueles que sofrem em todos os planos. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, nestes momentos, já envolvido nas irradiações que foram feitas, através dessas emanações que nós recebemos da espiritualidade benfeitora, que nós possamos, então, compreendermos, entendermos as lições do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. E hoje, para nós refletirmos, nós vamos falar do tema na prática do perdão. A palavra perdão vem do latim perdonare. Per quer dizer total, completo, mais. Donare quer dizer dar, entregar, doar. Então, perdoar é doar-se mais, ir além. Na prática do perdão, ou seja, na experiência, no exercício do ir além, do entregar-se por completo, neste exercício, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. O que isso quer nos dizer? Jesus, nos seus ensinamentos, nos traz para nós entendermos essas questões, onde ele nos diz, né, que ele nos recomenda que nós nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, ou seja, com aquele que a gente considera o inimigo, o opositor, é contrário a nós. Não somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é para que essas discórdias elas não se perpetuem nas existências futuras. Reconciliai-vos para que não sejam metidos em prisão. Que prisão é essa que se refere Jesus? É essa situação de sofrimento, de aflição experimentado pelo nosso espírito, pelo nosso orgulho, pela vaidade, né? Porque não perdoamos, não nos reconciliamos com o adversário. Então, nós somos carcereiros da nossa própria prisão. E a chave para nos libertarmos é o perdão, é a conciliação com o adversário. Então, devemos reparar quanto antes os agravos que nós causamos ao nosso próximo, perdoar os inimigos, nos reconciliarmos com eles, a fim de que, antes que a morte nos chegue, nós estejamos apagados de qualquer motivo de mágoa, de rancor, de vingança, essas questões futuras que nós levamos adiante. Então, muitas das inimizades de hoje que nós possamos ter e que até nós não compreendemos, às vezes, muitas vezes, os porquês,
são frutos de malquerências passadas que nos compete superar pelo perdão, pela conciliação, enquanto nós estamos a caminho. Então, Jesus nos traz essa lição, né? Enquanto nós estamos lado a lado com estes inimigos, com estes adversários. Assim, nós devemos aproveitar as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede de reparar as faltas contra estes irmãos de encarnações passadas. Então, Jesus nos diz, concilia-te enquanto estás a caminho. Então, hoje, meus irmãos, o ofensor está comigo, está com você. Amanhã, talvez, nós não tenhamos mais ao nosso lado. Então, este é o momento de nós nos desculparmos, porque depois o tempo vai agravar este mal. Então, o perdão é essa superação dos sentimentos perturbadores, da figura, então, da vingança, do ódio, do rancor. O ódio, ele envenena os sentimentos, ele entorpece a nossa razão. E a vingança é o atraso moral do espírito, que permanece em inativismo ainda. Então, a vingança, ela leva, assim, a futuros conflitos e nos liga àquele que nós cultivamos esses sentimentos, a qual nós muitas vezes colocamos como pessoas que nós detestamos. Então, aqueles que revidam o golpe infeliz recebido, não se portando assim paciente a oferecer a outra face, né? Ou seja, não guardando ou revidando as ofensas recebidas, se nós não assim fizermos, mostrarmos a outra face, nós vamos estar nos transformando igual a estes irmãos, né? Então, igual a estes que nos infelicitam, que nos perseguem, seremos nós que estaremos infelicitando e perseguindo. Então, quando nós nos vingamos, nós aumentamos os nossos débitos para com a justiça divina. Nós deixamos escapar essa oportunidade de nos regenerarmos através do perdão ao agressor, com quem nós teremos inevitavelmente de nos reconciliarmos um dia. Se nós não fizermos isso nessa existência, nós estaremos levando para as próximas existências e teremos que nos reencontrarmos novamente. Então, esses sentimentos perturbadores, o que eles fazem? Eles nos aprisionam, vida após vida. Por isso, Jesus nos recomenda nos reconciliarmos com o adversário enquanto é o caminho, enquanto nós estamos nessa existência, né, nessa vida terrena. Então, o ato de perdoar significa alguma coisa de grandioso e sublime. Por isso, meus irmãos, por ser grandioso e sublime esse ato, é difícil de executar, não é fácil. Então, a nobreza da alma, nesse sentido, a principal característica é perdoar indistintamente as ofensas. Isso é uma conquista de grande esforço do nosso espírito, da realização do perdão. Lá no Evangelho, no capítulo 10, no item 4, nos diz que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma dessas maneiras ela é grande, ela é nobre, ela é verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita ferir o amor próprio, a suscetibilidade desse adversário. Já a outra forma de perdoar que nos traz o Evangelho é aquela em que o ofendido ou aquele tal se julgue, ele impõe a outro condições humilhantes, faz este sentir o peso de um perdão que irrita, ao invés de acalmar. Aí, nessa segunda modalidade de perdão que nos traz o Evangelho, aí não há uma generosidade, há sim apenas uma forma de satisfazer o nosso orgulho. E Jesus nos disse, atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Então, a autoridade em censurarmos alguém está na razão direta da autoridade moral que há em nós, ou seja, naquele que está censurando. Então, aos olhos de Deus, uma única autoridade existe,
é a que se apoia no exemplo que damos do bem. Então, vamos julgar com severidade as nossas ações e sermos indulgentes para com as fraquezas dos outros. Quando nós somos indulgentes, como nos traz o Evangelho, não vemos os defeitos de outrem, ou se nós vemos esses defeitos, o que tem que acontecer? Nós temos que evitar falar deles, evitar nos julgar estes defeitos. O que a gente tem que fazer? Ao contrário, nós temos que ocultar estes defeitos a fim de que esses não se tornem conhecidos. Então, a indulgência, ela jamais vai se culpar com os maus atos de outrem e não faz observações chocantes, não tem nos lábios censura, mas sim traz conselhos agindo assim, dessa forma, nós vamos erguer, nós vamos acalmar este nosso adversário. Já o rigor vai levar ao quê? Ao desânimo, ao afastamento, à irritação. Então, sejamos clementes, tolerantes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Vamos julgar com severidade as nossas próprias ações. Fazemos aos nossos semelhantes aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Isso nos traz o Evangelho do Mestre Jesus. Então, nós temos que substituir os sentimentos perturbados pelo amor que purifica. Todos nós temos maus pendores a vencer, temos defeitos a corrigir, hábitos a modificar. E aí vem o orgulho. O orgulho é que nos induz, irmãos, a nós dissimularmos para nós mesmos os nossos defeitos, tanto os nossos defeitos morais quanto os físicos. E este orgulho é o pai de muitos vícios. Ele também é a negação de muitas virtudes. E ele se encontra na base e como causa de quase todas as ações humanas. Por isso nós vemos tantas coisas ruins no nosso mundo. E Jesus nos ensina que a misericórdia não tem limites. Quando nos diz, perdoemos aos nossos irmãos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele está nos falando que nós devemos perdoar quantas vezes se fizerem necessárias, né? Já nos falando também que se nós não perdoarmos nessa existência e se precisarmos perdoarmos muitas e muitas vezes, se a pessoa vier a cometer erros, isso vai passar de vida após vidas. Então, muitas e muitas vezes teremos que perdoar. E o ser misericordioso, ser bondoso, piedoso, caridoso, né? Se a gente tem que ser assim, se assim nós não o formos, o que vai ocorrer? Nós não poderíamos ser brandos e pacíficos, como traz o Evangelho também. Porque a misericórdia é complemento da brandura. E ser brando é ser flexível. E a misericórdia, que nos fala o Mestre, consiste no esquecimento e perdão das ofensas. Como seria a nossa vida se nós não tivéssemos o véu do esquecimento? Pensemos nós como seria, né, se nós nos lembrássemos de nossas vidas passadas. E nós precisamos desse véu do esquecimento para que nós possamos nos transformar, para que nós possamos seguir em frente. Porque como seria se nós soubéssemos que a pessoa que está ao nosso lado tivesse feito algo de ruim, algum mal? Ou se nós mesmos tivéssemos feito alguma coisa de muito mal? Então, o véu do esquecimento, ele se faz necessário para que o amor surja e modifique, né? Para que a gente possa seguir em frente. Então, Jesus nos traz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, enquanto nós não esquecemos o mal que nos foi feito, aquilo que nos feriu, não conseguiremos perdoar. Aí nós nos perguntamos, como é que eu faço
para colocar um véu sobre a situação e seguir. Nós devemos empreender todo o nosso esforço para desenvolver em nós sentimentos de fraternidade, de tolerância, buscando o Evangelho, buscando a prece, buscando o amparo, a inspiração para que nós nos libertemos desse desejo de vingança. Porque o vingador, meus irmãos, é alguém que carrega um pesado fardo de dores, no qual só se libertará quando iniciar essa prática do perdão, ou seja, essa experiência, essa vivência do perdão. E aquele que algo fez a seu próximo, este vai reparar o agravo que fez, mesmo ele recebendo perdão. Nós é que quando perdoamos, somos o maior beneficiado, pois nós nos libertamos. Aquele que infringiu a lei, este vai ter que reparar, vai ter que se reajustar diante dela. Então, o perdão, ele vem a engrandecer o ser. Ele vem equilibrar, vem desenvolvendo estímulos para que a gente continue o caminho e assim consiga superar os novos embates que vêm. Então, Deus, ele nos criou para sermos felizes. E onde há o ódio, não pode haver a felicidade, não existe a felicidade. Porque quem não perdoa não consegue ser feliz. Aquele que não perdoa as ofensas recebidas, ele é sempre ansioso, ele é ressentido por tudo, ele é cheio de amargura, ele vê no próximo inimigo, ele não consegue ver um irmão ali. Então, perdoar as ofensas é mostrar que nós somos melhores do que nós éramos. Isso é o ir além, é o doar-nos mais, fazer essa modificação dentro de nós. Então, nosso orgulho e vaidade leva-nos a crer que sempre nós estamos certos. Então, lançar um véu sobre o passado é esquecendo as mágoas, eliminando as queixas, possibilitando uma convivência fraterna. Então, vivenciando este ensinamento, o perdão, no nosso dia a dia, estamos assim buscando nos libertarmos dos sentimentos perturbadores que nós guardamos do nosso próximo. O ódio, o rancor, a mágoa, enfim. Através do perdão sincero, retribuindo o mal com o bem, a paz e a alegria vão fazer morada permanente em nossos corações. E Jesus nos traz bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, ele está nos dizendo, felizes os que são brandos, né? São bondosos, são piedosos, que perdoam, que é clemente, que é indulgente, que desculpa, que é tolerante, que é bom, que é generoso. E nisso tudo, Jesus está nos fazendo uma proposta de nos doarmos um pouco mais. Porque quando nós perdoamos, nós nos sentimos leves. Nós avançamos com o nosso coração limpo. E o perdão, o que ele faz? Ele reconstrói a paz íntima. A paz na família, a paz entre os povos. Então, esqueçamos o mal, meus irmãos, que nos hajam feito, e não pensemos senão numa coisa, no bem que nós podemos fazer. Este é um trabalho que nós temos que fazer nós internamente. Como nos dias não é fácil, aos poucos a gente tem que ir buscando, porque isso faz parte da nossa trajetória, do nosso progresso. É um trabalho a realizar. Um trabalho grandioso que requer muito esforço da nossa parte. E nós podemos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o Mestre nos orientando
de que forma nós podemos fazer este trabalho, né? De sermos misericordiosos para obtermos misericórdia. Assim, meus irmãos, essa lição do capítulo 10 é muito importante para o nosso crescimento como espírito, e o perdão faz parte disso tudo. Então, que possamos seguir as diretrizes que o nosso mestre nos traz, porque ele é o nosso modelo, o nosso guia. Que a luz se faça nos nossos corações e que possamos ter força, termos um olhar a quem para seguirmos esse modelo maior que é o nosso Mestre Jesus e realizarmos o que é certo e o que é correto. Mantermos a nossa conduta reta. Que a luz se faça em todos os nossos corações. Finalizando, então, as nossas atividades, faremos a prece final, a prece de encerramento deste trabalho, um trabalho de exposição, em que nós também, de modo virtual, nos conectamos à espiritualidade amiga, fazendo uso desses recursos maravilhosos de tecnologia que também nos proporcionam o auxílio, o atendimento e a assistência de acordo com a nossa necessidade. Da mesma forma que é na casa espírita. A espiritualidade não tem a necessidade da edificação física, mas espiritualmente nos assiste de qualquer forma. Então vamos à nossa prece de encerramento deste trabalho. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de falarmos em teu nome, de representarmos através desta doutrina o teu evangelho. Seja tu, divino amigo, o refrigério às nossas almas, o alento diante das nossas dificuldades. Lava as nossas almas da culpa, da imperfeição, da imoralidade, da desordem que trazemos nos nossos corações, nas nossas emoções. Ampara-nos a todos, protege a todos aqueles que amamos e nos mantenha juntos, unidos, bem próximos dos nossos desafetos para que nós consigamos trabalhar junto às nossas imperfeições e cumprirmos a parte que nos cabe, dentro do acerto que fizemos quando te imploramos novas oportunidades. Muita paz, muita luz e que o amor fortaleça as nossas uniões hoje sempre. Que assim seja.